redenção. Eu vou dar um salto e falar sobre justamente pensamento de Deus, já justamente depois de passar por todas as esferas das profecias e chegando nesse projeto que é justamente Deus interessado de que isto viesse se concretizar. Olhando para o texto que lemos aqui do livro do profeta Isaías, Deus usa o profeta Isaías falando justamente sobre vários assuntos no capítulo 55. Quando chega a partir do verso 6, ele dá uma palavra sobre a busca, interessar-se em estar diante de Deus enquanto podemos. Veja bem que essa palavra aqui não era para um mundo sem Deus, é para quem já estava em Deus, é para a nação de Israel, que já tinha conhecimento sobre isso. Porém, Deus dá uma palavra sobre seus pensamentos, que são diferentes do homem. Os seus planos é diferente do homem. E ele faz essa diferença entre ele e o ser humano. E resume dizendo que o que ele pensa, o que ele fala, o que ele quer, tem que acontecer. É o que fala o último versículo que lemos. Buscai ao Senhor, ele começa falando, e no final ele diz: porque assim como os céus, ou seja, assim como desce, versículo 10, a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Então ele estava dizendo que a palavra que saiu da boca dele, primeiramente, claro, passou por aqui, pensou, planejou e falou, usou os seus profetas, e isso tem que acontecer. Então, se isto estava traçado, Satanás, que sempre vai procurar de alguma forma querer desmontar os planos de Deus, embora ele não consegue, porque Deus é soberano, ou seja, está acima de tudo, ele tenta de alguma forma, onde ele encontra uma brecha, onde ele encontra fraqueza, ele vai usar alguém para tentar confundir ou tentar até mesmo impedir o projeto de Deus, os pensamentos de Deus. Aí nós vamos lá para o livro de Mateus. E nesse episódio aqui, Mateus, é interessante, o capítulo 16, a palavra de Deus diz que Jesus resolve fazer uma pesquisa de Ibope, e nessa pesquisa de Ibope, ele pergunta para os seus discípulos o que eles ouvem falar sobre a pessoa de Jesus. O que as pessoas dizem sobre mim? E eles responderam: o Senhor parece com Jeremias, uns dizem que o Senhor parece com Elias, outros dizem que o Senhor parece com João Batista. João Batista já havia sido morto. Enfim, de fato, a resposta deles foi muito certa. O mesmo Espírito que estava nos profetas também era o mesmo que estava em Jesus. Jesus tinha a característica de João, quando ele pregava veemente, de forma forte. Jesus tinha a característica de Jeremias, porque por vezes ele estava ministrando, ou por algumas vezes foi encontrado em lágrimas, sentindo a necessidade da humanidade, e principalmente da nação de Israel. Ele tinha as características de Elias, porque a autoridade, a palavra que pregava, a maneira tão forte como Deus usava Elias, então tinha a ver. E ali a Bíblia diz que nesse momento, Jesus então agora pergunta: e vocês? Eu quero saber entre nós aqui. Claro que ele sabe de todas as coisas, mas ele estava fazendo isso para testar até mesmo os discípulos, como ele testa cada um de nós. Aí a Bíblia diz que ele pergunta: e vós, o que dizeis? Pedro, o discípulo que com toda a sua, digamos, a sua forma intrépida, ou a sua forma ousada de ser, e até muitas vezes ele adiantado, mas Deus ele não perde. Todo esse lado, essa característica que nós temos, Deus vai usar. Claro que nós precisamos ser moldados, trabalhados. Grave bem isso que eu vou lhe dizer. Nós somos uma pedra de ouro, ou podemos aqui dizer, um minério especial que Deus vai lapidar. Então, uma pedra bruta. Mas nós não conseguimos, olhando um para o outro, a gente não consegue ver os valores que existem ali nessa pedra que não está lapidada. Mas Deus vê. Então, Deus vê em você, vê em mim, o que eu não posso enxergar em você e você enxergar em mim. Mas Deus vê, disse: eu vou lapidar, vou trabalhar. Então o processo de lapidação é que muitas vezes a gente geme, né? A gente reclama até, porque Deus está tratando ou lapidando essa pedra preciosa que existe em nós. Não pense que ouro é encontrado assim, já brilhando, transformado em joia. O ouro, você vai encontrar o ouro
de uma forma deformada, na verdade, para chegar a ser uma joia, ele vai passar por vários processos. O trabalho é um trabalho muito minucioso para então dizer, olha que ouro lindo, que perfeição, que beleza. Vai depender de um artista, de um ourive, que tem a habilidade para transformar aquela pepita de ouro, uma pedra bruta, transformar numa arte. Então assim Deus faz conosco. Então não se apavore ou não se desespere, se ainda não está sendo uma joia apreciável, mas Deus vai fazer isso. É só deixar Deus trabalhar. Aleluia. Então veja bem, logo em seguida, então, que Jesus faz a pesquisa, Pedro, então, ele toma ali a palavra e diz, Senhor, eu sei quem é o Senhor. Quem sou, Pedro? Ele disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus ficou feliz com aquela resposta, porque viu em Pedro o acesso de Deus à vida dele. Ele disse, meu filho, não foi de ti mesmo, não foi carne, não foi sangue, foi o meu Pai que te revelou. Eu creio que se Pedro fosse batizado com o Espírito Santo naquele dia, ele ficaria muito feliz. Disse, olha que maravilha, Deus está me usando, Deus está falando através de mim, Deus me deu uma revelação. Foi o que Jesus falou para Pedro, tu recebeu uma revelação divina. É tão bom quando você tem convicção de que de fato Deus te deu, Deus te mostrou, Deus te revelou, de fato, algo diretamente do trono de Deus. Tá. Tudo bem. Felicidade total ali para Pedro. Porém, logo nos versículos a seguir, acontece uma situação. Aí é que vem então esse momento em que Jesus, ele passa para os discípulos um assunto que era particular. Jesus chama os discípulos, e eu vou dizer aqui, ele joga sobre eles uma notícia forte, numa linguagem mais comum, ele solta uma bomba em cima deles, e diz assim, olha, eu quero falar para vocês um assunto, que vocês precisam ter consciência. Aí ele começa a fazer essa narração, o capítulo 16 ainda, que nós estamos fazendo aqui, uma pequena avaliação sobre o pensamento de Deus, a partir do verso de número 21, diz assim, desde então, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Quando Jesus faz essa declaração, eu imagino, mais ou menos pela natureza, pela forma que a Bíblia revela digamos, a personalidade de cada um dos discípulos, entre alguns que eu vou citar aqui, eu imagino que houve reações variadas. Amizade, estamos num círculo, talvez lá no trabalho, lá na empresa, onde alguém que já trabalhou numa empresa, e tudo está bem harmônico, está dando tudo certo, de repente, talvez o chefe do setor é mudado de setor, você vai sentir uma dificuldade para se adaptar com outro, ou a notícia que chega dizendo, olha, você está sendo transferido para um outro setor, e até quando se trata, por exemplo, de assuntos de igreja, acontece isso, estamos juntos, estamos já adaptados com a liderança, e de repente, vem a notícia, o pastor vai ser transferido, vem outro pastor para cá, dá um impacto? Dá, é natural acontecer? É. Eu imagino os discípulos, eu penso, pastor Mateus, que o João, aquele discípulo que a Bíblia diz que era amado, embora o termo aqui, ele está querendo dizer que João amava mais Jesus, João era mais chegado com Jesus. Eu faço ideia que o João se retirou e foi chorar, que ele era muito sensível. Penso eu que o Tomé, quando ouviu essa palavra, disse, eu bem sabia que isso não ia dar certo, que ele era incrédulo. O Mateus talvez botou a mão na cabeça e disse, agora pronto, perdi meu emprego, que eu saí fora lá da coletoria, entreguei tudo lá, e agora eu estou desempregado, e agora ele, que era justamente aonde nós depositamos tanta confiança, um projetão que eles pensavam que duraria muitos anos, agora ele disse que vai morrer. Imagine só cada um deles. Nessa situação toda, pensando sobre isso, eu entendo que Pedro, mais uma vez, ele pensou, ora,
Ele falou lá atrás que Deus me usou. Eu quero que Deus me use de novo. Mas ele pensava que Deus estava usando ele naquela hora, mas não estava. Ele chama Jesus particular. Acompanhe o texto. O versículo de número 22 diz assim: E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Eu não sei de onde foi que ele tirou um argumento tão forte, como se ele tivesse um exército para proteger Jesus. Não era essa, talvez, a intenção de Jesus revidar contra qualquer tipo de perseguição que viesse contra ele, porque tinha um plano traçado. Ele precisava ir até o Calvário. Era necessário ele chegar até ali. E eu penso que na hora de toda essa tribulação de cada um pensando, e agora como é que vai ser? O Pedro disse: deixa comigo, que ele vai me ouvir. Eu tenho intimidade, vou falar com ele. E chama ele e começa a repreender. A palavra diz repreender. Eu estava pesquisando essa palavra aqui, quando ele diz assim: eu tenho que ser morto. O termo aqui, lá dos originais, quer dizer morte através de tortura. Ele não disse assim: eu vou morrer. Ele disse: não, eu vou ser morto. Então o processo era um processo doloroso, sofredor. Era algo que seria doloroso. Então Pedro disse: de maneira alguma, Senhor, e repreendeu. Aí Jesus não viu mais o Espírito de Deus, não viu mais o Pai na vida de Pedro. O Pedro que disse: Jesus, foi meu Pai que te revelou. Jesus viu Satanás. E quando Jesus viu Satanás usando Pedro, ele repreendeu o diabo e diz: passa para trás de mim, Satanás, tu só me serve de escândalo. Quer dizer, Deus traçou o plano, e isto teria que acontecer. Jesus teria que ir até o Calvário. É interessante que depois de tudo isto, nós vamos encontrar mais detalhes nos nossos evangelistas, Lucas, como Mateus também fala, como o próprio João. No momento em que Jesus se prepara com os discípulos para a última Páscoa, Jesus estava angustiado, querendo muito que chegasse aquela hora. O plano tinha que prosseguir, o pensamento de Deus tinha que prosseguir. E a Bíblia diz que Jesus reúne com os discípulos, depois dele dar a eles: olha, a orientação é essa, vocês vão chegar entrando na cidade, vão encontrar um homem com um cântaro de água, seguir o homem, e tudo aconteceu segundo Jesus falou. Eles prepararam a Páscoa. Jesus então comemora a Páscoa com eles, e ali então ele inaugura uma nova cerimônia, falando sobre agora o seu corpo e o seu sangue, sobre o sofrimento que ele passaria. Eles já estavam sabedores. Ele também declarou que naquela noite ali tinha alguém dos discípulos que o trairia. E todo esse processo Jesus estava expressando de que havia no seu coração uma tremenda angústia, mas ele precisava prosseguir. E diz a Bíblia que depois de tudo isto, ele canta um hino. Essa parte aqui me encanta. Capítulo 26 do mesmo livro de Mateus. Ele fala com os discípulos, faz toda a declaração de que de fato ele precisava dar a eles essa nova cerimônia. E a Bíblia diz no versículo 20, de número 30: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Irmãos, imagine no momento em que você está aflito, aflita, e você reúne forças e você canta uma canção de adoração a Deus. A gente lembra de uma letra da nossa harpa, que eu acho que é o 302, que a última estrofe diz assim: se um hino, olha, um hino, cantar tu puderes, na hora de grande aflição, então voarás, se quiseres, até a celeste mansão. Vamos ser transportados do mundo material para o mundo espiritual. Vamos ser levados a uma dimensão superior, que as coisas, os problemas, as dificuldades se tornarão coisas que nós não teremos abalo, porque vamos vencê-las, porque estamos numa estrutura diferente, estamos numa dimensão espiritual, onde Deus está no controle de todas as coisas, e nós temos que passar por isso. Vamos passar. Todo mundo conhece a história do Daniel, do Sadraque e Mesaque.
Deus poderia não ter deixado eles caírem na cova, ou na fornalha, ou na cova. Deus não permitiu, ou seja, Deus não impediu de entrarem na cova, de Daniel entrar na cova dos leões. Deus não impediu de Sadraque, Mesaque e Abednego entrar na fornalha de fogo. Deus não impediu, mas ele estava lá. Quando o rei Dário, que fez um decreto, empolgou-se com a proposta dos presidentes e dos príncipes que tramaram contra a vida de Daniel, e ele fez um decreto de 30 dias, quem buscasse outro Deus, porque os reis da época, eles se consideravam um Deus, e Daniel orava a Deus, ele tinha um contato com Deus sempre, 3 vezes ao dia, e quando ele soube do decreto, ele manteve a sua rotina, ele nem alterou, continua a mesma. A confiança é que Deus estava no comando de tudo, e disse: eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. E quando então a Bíblia diz que Dário então entristeceu-se, porque teria que cumprir a ordem, o decreto que ele assinou, foi lançado, Daniel foi lançado na cova. Mas o próprio Dário deu uma palavra e disse: olha, Daniel, o Deus a quem tu sempre está buscando, orando, o Deus a quem tu sempre serve, ele vai te livrar da boca dos leões. Deus usou um homem ímpio e disse: Deus vai te livrar. E aí Deus de fato decretou ali no sentido da natureza daqueles leões. Eles não desejaram comer Daniel, estavam com fome. Madrugada, diz a Bíblia, cedo o rei Dário foi à cova, mandou abrir a cova, tirou a pedra da boca da cova, e ele já disse: Daniel, quem sabe o Deus que você serve te livrou. E ele disse: ó rei, vive para sempre. Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Então Deus não impediu, mas ele providenciou o livramento lá dentro da cova. Às vezes nós queremos que o projeto de Deus seja interrompido. Se é para acontecer, então nós vamos. Deus vai fazer milagres. Então, quando nós olhamos para o sentido aqui, o projeto de Deus era que Jesus chegasse até o Calvário. O profeta Isaías fala sobre o Messias numa qualidade de alguém que não era esse homem de boa aparência, não era um homem desejado, não era um homem que talvez as pessoas se orgulhassem de dizer: esse aí é o melhor de todos. Não, ele era um homem comum como os outros. Porém, ele era o Deus enviado para estar na terra e para cumprir o pensamento de Deus. A Bíblia diz que ele tomou todas as nossas dores. Eu pergunto para você: será que ele entende de dores? Será que ele sabe o que é sofrer? O sofrimento do Messias tinha que acontecer. Ele tinha que passar por todo este processo. Então ele vai até o ponto que de fato Deus já tinha programado. E se eu e você precisarmos passar, irmãos, por um processo para que o nome dele o nome dele seja glorificado e se cumpra os seus pensamentos, nós temos que estar dispostos a dizer: Senhor, eu estou aqui, seja feita a tua vontade. Jesus vai para o Monte das Oliveiras, ele cantou um hino, e eu fui pesquisar, ele cantou o Salmo 118, o hino que Jesus cantou depois da Santa Ceia. Ele canta esta canção, ele se recobre, ele se reanima, ele se refaz, e vão para o Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras tinha lá a parte aonde tinha o lugar onde se extraía o azeite. Getsemane era o nome do lugar, e lá ele foi justamente passar pelo processo da prensa. Getsemane quer dizer prensa de azeite. Jesus passou por um processo como que sendo apertado. Diz a Bíblia que ele chega com os discípulos e diz: fiquem aqui, orem por mim. E ele diz uma palavra assim: a minha alma está angustiada até a morte, me ajude em oração. Ele precisava chegar até o final. Ele se ausenta, ora, volta. Eles estavam dormindo, ele repreende-os, pede oração de novo, volta pela segunda vez, dormindo, ele torna a voltar. Só que quando ele volta, Deus manda anjos para confortá-lo. A oração dele era essa: se possível. A angústia era grande, ele disse: eu estou angustiado até a morte. E aí então a Bíblia diz, ele é confortado. E quando ele diz assim: Pai, contudo seja feita a tua vontade, eu estou aqui para servir. Jesus passa por todo esse processo, é preso. Judas se aproxima com os soldados do templo, com os enviados do sumo sacerdote. Judas configurou uma senha.
Jesus recebe um beijo, conforme Judas tinha combinado, porque Jesus não tinha aparência alguma que destacasse. Disse: o homem que eu der um beijo, vocês podem prender, porque é ele. Todo esse processo doloroso atingiu ao ponto de que o próprio Cristo pedisse para o Pai que, se fosse possível. Talvez você não entenda, mas aquele sofrimento era projeto de Deus. Ele precisava chegar até o Calvário, e ele chega até o Calvário. O momento em que Jesus está ali no Calvário, a Bíblia diz que ele olha para aquela multidão, e ele faz uma oração e diz: Deus, meu Pai, perdoa-os. Ele é levado ao sentimento justamente daquilo que Deus de fato queria: perdoa eles, Senhor. Tudo que eles fizeram aqui, eles estão fazendo, mas nem sabem, eles não têm noção. Era algo tão maravilhoso. A Bíblia diz que em determinado momento, muitas pessoas que ali gritavam, clamavam, e quando então queriam que Jesus fosse crucificado, na escolha onde Pilatos colocou Jesus e Barrabás, diz a palavra que eles gritavam, eles eram incentivados pelos principais sacerdotes, escribas, enfim, que odiavam aquele homem. E Pilatos disse: olha, eu não tenho compromisso nenhum com o sangue deste homem. O sangue dele vai cair, não vai cair sobre mim a culpa. E ele pede uma bacia com água, lava as suas mãos. Disse: eu não tenho culpa. E eles disseram uma frase, e esta frase ela soa muito forte. E eles disseram assim: não tem problema, caia o sangue dele sobre nós e sobre nossos filhos. A profecia era essa. Esse era o projeto. Quando eles gritavam, eles nem sabiam o que estavam falando, mas era algo verdadeiramente certo. Que caia o sangue dele sobre nós e nossos filhos. Ainda bem, embora de forma louca, embora com o coração totalmente invertido, mas disseram uma palavra certa. E de fato esse era o projeto de Deus. Eu acredito que o próprio Pai, quando olhou isso, falou assim: agora eles falaram uma coisa certa, que caia sobre nós, que venha sobre nós. E agora Jesus é levado até a crucificação, e algo tremendo, de fato, o sofrimento, a dor. Aí eu volto a dizer: quem entende de dor mais do que ele? Ele sabe o que é sofrer. O profeta Isaías disse: um homem que sabe o que é padecer, oprimido, foi ele traspassado, mas ele não falou palavras nenhuma de agravo ou de revidar contra o que estavam fazendo sobre ele. A Bíblia diz: como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca para revidar, ele permaneceu em silêncio. As suas palavras foram palavras de confirmação, de edificação para todos nós. Então, o sofrimento de Cristo estava profetizado. Era um pensamento divino. Era algo traçado por Deus, para que nós pudéssemos ter o direito da salvação. Quando eu olho para o capítulo 12 do livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, em que Deus estabelece, através de Moisés, a festa de comemoração do livramento, da liberdade que tiveram do Egito, saindo da escravidão. Deus dá para eles uma festa, e essa festa é a festa chamada Páscoa, e eles precisavam pegar um cordeiro, eles deveriam guardar o cordeiro. Era o primeiro mês do ano, era o 10º dia do ano. Então disse: vocês vão pegar esse cordeiro e vocês vão guardar ele, separar ele. No dia 14 do mês, no 4º dia, vocês vão separar, vocês vão imolar ou sacrificar o cordeiro. Era um jantar de família. A Páscoa nada mais era do que uma reunião de família, onde eles pegariam um cordeiro, e eles então matariam esse cordeiro, o sangue passaria nos portais das casas, e agora alimentavam-se. Se a família fosse pequena, juntava duas ou três famílias para consumir aquele animal. Os ossos não poderiam ser quebrados, podia ser desconjuntado, mas quebrado não poderia. Todo o processo teria que ter pão sem fermento, que representa todas as doutrinas e todas as filosofias do Egito, como hoje entendemos todo e qualquer conceito mundano que queira talvez confundir os princípios da palavra de Deus. Eles também comeram na mesa pascual, não só além do próprio cordeiro assado ao fogo, como pão sem fermento, ou pão asmo. Eles também comiam verduras amargas. As verduras amargas tinham uma simbologia. Para quê? Para eles lembrarem que o Egito era amargo e não desejassem voltar para o Egito. Embora lá no deserto muitos murmuraram e desejaram, e até tiveram saudade do cardápio que era servido lá no Egito.
mas não esqueceram que era escravo. E agora então, naquele episódio, é interessante que tudo isto estava profetizado para que o Messias, ao vir ao mundo, pudesse também ser sacrificado. Jesus morre justamente no horário previsto. O cordeiro era morto no começo da tarde, o crepúsculo, o começo da tarde, 3 horas exatamente. Jesus dá o brado, entrega o seu espírito ao Pai e ele morre. Uma coisa interessante, que não era permitido o osso do cordeiro ser quebrado, mas a Bíblia diz que no momento em que lá alguns da própria religião judaica cobraram que se retirassem os corpos, porque era sexta-feira e eles precisavam cumprir o ritual do momento que iniciava o sábado. E quando eles então tiveram a notícia de que deveriam então tirar os corpos, Pilatos ordenou que se tirasse. Porém, chegando aonde estavam os 3, eles aceleraram a morte, tanto do ladrão da esquerda como da direita, quebrando as suas pernas. Mas quando chegaram em Jesus, Jesus já estava morto. E cumpre-se justamente todo o cerimonial pascual. Ele morre de uma maneira como estava previsto no cerimonial pascual. Esse sofrimento todo, essa dor toda, essa angústia toda, fazia parte do plano de Deus, para que eu e você pudéssemos então unicamente reverenciá-lo como o Senhor. Ele deixou bem claro: olha, não existe outro meio, não existe outra forma, só existe uma forma de chegarmos a Deus. O caminho é Ele. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, pensando sobre o pensamento de Deus e a palavra de Deus, lá aqui está uma prova de que tudo que Ele profetizou através dos seus profetas, deveria se cumprir, e se cumpriu, para que a palavra dele permanecesse como ela é, fiel, e ela vai frutificar, ela vai fazer acontecer aquilo pelo qual ela foi enviada. Então nós estamos debaixo hoje de uma graça, de um resultado, de uma consequência, para que nós pudéssemos também ter direito do perdão. Hoje nós não estamos comemorando com tristeza. É a única morte que literalmente não se comemora com tristeza, se comemora com alegria. Porque se Jesus não tivesse sido morto, se ele não tivesse sido sacrificado, não haveria a remissão dos nossos pecados, porque isso estava previsto na lei que Deus estabeleceu. Então nós hoje comemoramos a morte dele com alegria e anunciamos para o mundo que ele veio a esta terra. Eu me lembro que eu estava na proa de uma embarcação com destino a uma cidade mais próxima de onde eu estava. Era madrugada, uma noite de luar, e estávamos próximos do Natal. E eu me lembro que um moço que estava no comando da embarcação, eu não tinha sono, e fui para lá conversar com ele e admirar, porque é uma coisa linda durante a noite você navegando à luz do luar, o céu estrelado e vendo as estrelas mudando de posição. Aí logo eu disse: o Natal está bem aí. Na verdade eu puxei o assunto, né? Natal está bem aí, né? E disse: pois é, rapaz, comemorar, né, o nascimento de Cristo. Falei: pois é. Aí ele disse assim: pois é, eu nunca vi dizer que se comemora a morte de Cristo. Falei: o senhor nunca ouviu falar? Pois eu vou lhe falar sobre isso. Aí eu fiz igual Jesus no caminho de Emaús. Fiz assim uma panorâmica, chegando no final dizendo para ele: você entendeu? A morte de Cristo é comemorada, muito mais até do que o nascimento. Por quê? Porque era o ponto alto de todo o projeto de Deus. E nós comemoramos, mas como é a comemoração? Comemoramos comendo pão, simbolizando o corpo dele, e comemoramos tomando vinho sem álcool, comemorando o sangue dele, lembrando do sangue dele. Então é uma comemoração, lembrando que ele morreu, e se ele não tivesse morrido, o que seria de nós? Deus traçou o projeto, foi o pensamento de Deus. Na hora que Deus mata aquele animal lá no Jardim do Éden, ele disse: eu vou prover para que haja uma renovação da aliança, e essa aliança seja consertada, para que haja restauração. Assim como o filho pródigo que saiu e agora volta, e o pai o abraça, o pai recepciona com muito carinho, ele dá para ele uma nova veste, ele dá para ele um novo calçado, ele dá para ele uma aliança que fala de um compromisso, de um pacto, ele dá para ele uma festa, e ele faz isso tudo para alegrar, porque sabia que aquele filho voltava para estar com ele. Assim nós também retornamos para Deus,
quando nós entramos de novo na presença dele, através de Cristo, o caminho que nos leva de volta para Deus. Que Deus então nos abençoe, que tudo isso